Gênese de Crônicas. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui hoje para iniciarmos o estudo de 1 Crônicas, mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você venha participar aqui dos estudos que nós disponibilizamos aqui na igreja. Portanto, são vários estudos e por isso não vou colocar cada um deles, mas nos procure, porque certamente através desses estudos você será abençoado e vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, eu quero então ler hoje versículo 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que diz: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Quando nós nos propomos, então, aqui nesse estudo de 1 Crônicas, nós vamos perceber aqui que do capítulo 1 de Crônicas, 1 Crônicas, até o capítulo 9, trata de genealogias. E para a gente poder entender essas genealogias, é necessário a gente entender algumas coisas que são importantes para o início do nosso estudo de 1 Crônicas. Portanto, nós vamos perceber que existem várias possibilidades de data de quando 1 Crônicas foi escrito. Algo que nós sabemos é que no judaísmo eles entendem que o autor de 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias é o mesmo autor e provavelmente seja Esdras. Outra coisa que é necessário a gente trazer aqui, levar em consideração, é que 1 Crônicas e 2 Crônicas, na Septuaginta, é um único livro. Lembrando que Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, escrito em grego, escrito em hebraico e aramaico, para o grego. Então, a essa tradução do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego, dá-se o nome de Septuaginta. Portanto, isso aconteceu ali por volta do 2º século antes de Cristo, essa tradução, a Septuaginta. Então, existem algumas tradições judaicas que vão trazer algumas informações para que a gente possa compreender melhor aí o texto bíblico. E algo que é importante nós também analisarmos é que nesse início da genealogia aqui de Adão, nós vamos, comparado com a genealogia que existe em Gênesis, há uma diferença, que tem alguns nomes que constam em Gênesis e que não constam aqui nessa genealogia de 1 Crônicas, porque o autor de 1 Crônicas, ele não está preocupado com o desenvolvimento de nome a nome da genealogia. A gente sabe também, e quando fizemos o estudo de Gênesis, falamos também ali que a genealogia ali de Gênesis também é possível que não estejam todos os nomes ali, mas que são nomes que marcaram a história daquele povo. Portanto, nem todos os descendentes ali vão entrar na genealogia, mas apenas aqueles que têm certa relevância. Algo similar acontece aqui também em 1 Crônicas. E se você for comparar, por exemplo, a genealogia de Jesus lá em Lucas capítulo 3, e nós sabemos que a genealogia de Jesus aparece apenas no Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Mas tratando apenas do Evangelho de Lucas, Lucas tem a intenção de começar em Jesus, passando por José e chegar até Adão, porque a intenção de Lucas é trazer então essa linhagem que sai de Adão
e chega até Jesus com um propósito. E aqui também, em primeiro Crônicas, o autor de Crônicas ele também tem uma intenção. E para isso é necessário, como começamos falando aqui, a respeito, trazer informação a respeito de quando esse texto foi escrito. Então, como falamos, o texto ele é atribuído de uma forma geral. Os estudiosos vão entender que o provável autor de primeiro Crônicas e segundo Crônicas, que como falei na Septuaginta era um único livro, é trazer o mesmo autor que é Esdras, entendendo também que Esdras é o autor de primeiro e segundo Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias, portanto, de uma só autoria. E também é importante nós entendermos quando que esse livro foi escrito. Então existem algumas propostas, então para aqueles estudiosos que entendem que o autor é Esdras, a data provável da escrita desse livro é cerca de 100 anos após o retorno do povo judeu para Jerusalém, e isso se dá ali no ano 530, esse retorno do povo do cativeiro, né, que começou o babilônico e depois o retorno se dá já no Império Persa. Então esse retorno acontece no ano 530 e como bem profetizou o profeta Jeremias, 70 anos depois. Então para isso é necessário recordarmos algumas datas, que é a morte do rei Josias no ano 609 e depois no ano 605 começa, portanto, aí, né, o povo do Reino do Sul, chamado também de povo, o povo ali de Judá, da tribo de Judá, que também são conhecidos como judeus, na verdade, por causa da tribo de Judá. Então ali ainda não era a religião judaica, mas sim, quando se falava de judeu, descendentes da tribo de Judá, que a capital é Jerusalém. Portanto, eles estavam ali, né, debaixo do exílio da Babilônia, né? Então, começa o cativeiro babilônico no ano 605, depois tem, então, ali no ano 605, a primeira leva ali de alguns judeus que são enviados para Babilônia, depois uma segunda leva que acontece no ano 598 antes de Cristo, entre o ano 598 e 597, e depois na destruição de Jerusalém, da destruição dos muros e do templo, que acontece no ano 586. O retorno do exílio babilônico dá-se, portanto, no ano 530, e por volta do ano 400, entre os anos, né, de 450 e 430, é o período de Esdras, quando ele provavelmente compõe esse livro. Portanto, cerca de 100 anos depois do retorno do exílio babilônico, temos ali então Esdras escrevendo esse livro. E qual que é a proposta desse livro? É mostrar para o povo que a origem desse povo está em Deus. E que lá em Adão, quando Adão, portanto, peca, não é verdade? Ali quando o Senhor fala que ele não poderia comer do fruto que foi proibido, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando ele peca, ali antes dele pecar, o Senhor vai falar que se ele comesse desse fruto, no dia em que ele comesse desse fruto, ele morreria. Mas a gente percebe que Adão, depois de comer esse fruto, não morre imediatamente, mas leva alguns séculos ali até que ele venha morrer. Portanto, a gente percebe no pecado de Adão e na vida de Adão a misericórdia de Deus por todos esses anos, apesar do pecado dele. E, portanto, o autor percebe que o povo de Israel, que foi
chamado por Deus à existência para cumprir um propósito, não cumpre esse propósito e acaba sendo levado para o exílio, onde o povo praticamente é quase que dizimado. Então há ainda esperança para esse povo, porque se houve esperança para Adão e a sua descendência, se houve também esperança para Noé e a sua descendência, por isso que nós lemos aí até o versículo 4, falando dos filhos de Noé, então há uma esperança também para esse povo que foi criado, gerado por Deus com um propósito, e portanto a intenção aqui do autor é trazer esperança para esse povo que agora já retornou do exílio babilônico e já está, de uma certa forma, instalado ali em Jerusalém, mas eles precisam entender qual que é o propósito deles. Portanto, é necessário resgatar a história desse povo para que eles entendam que existe um propósito e que existe uma promessa para eles. E é o que a gente vai perceber a partir aí do capítulo 10, quando vai falar a respeito do final, né, do reinado de Saul, mas o início do reinado de Davi, e vai trabalhar muito aí, muitos capítulos com o reinado de Davi, com o reinado de Salomão, para lembrar também para esse povo que há uma promessa para o descendente de Davi. Então, como falamos, precisamos buscar lá na origem, que é em Adão, que a origem de Adão está em Deus, o propósito de Deus para a criação do homem, e no caso aqui do povo de Israel, o propósito de Deus quando chamou Israel à existência e deu a ele então aí esse crescimento desse povo, deu a ele também essa terra prometida para que ele viesse, portanto, cumprir um propósito dentro dessa terra. E para a gente concluir aqui o estudo, é necessário que a gente venha trazer aí alguns questionamentos para nos ajudar a pensar e chegarmos a algumas conclusões. Como nós vimos, apesar da circunstância do povo, de toda a sua história e de tudo que aconteceu, existe um propósito ainda para esse povo, que nós que conhecemos a história posterior a Crônicas, sabemos que é a solução para todo homem que está em Jesus Cristo de Nazaré. E você também tem uma história. Eu não conheço a sua história, eu conheço a minha história até aqui esse presente momento. Então, eu consigo olhar para a minha história e ver momentos de altos e momentos de baixo, mas também eu consigo olhar e observar que em tudo existe a graça e a misericórdia de Deus ao longo da minha vida, aonde Ele permitiu que eu passasse por certas coisas para que eu me aproximasse dele e tivesse um relacionamento cada vez melhor com ele, entendesse o propósito dele para a minha vida, para a minha existência e buscasse esse relacionamento em primeiro lugar com ele para glorificar o nome dele, mas cumprir também esse propósito pelo qual ele me trouxe à existência desse mundo. E qual que é o propósito da sua vida? Aonde está a sua esperança? Porque talvez o momento que você esteja passando hoje é um momento de dificuldade, onde às vezes parece que não há solução, que pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser um problema a respeito de doença. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, mas o que faz com que você continue firme e alicerçado na fé? O que tem produzido em você esperança? Há esperança em você? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.